17 de outubro. Santa Catarina teve mais 2 mortes confirmadas em decorrência das chuvas. A informação está no relatório atualizado da Defesa Civil, divulgado às 18 horas de ontem, segunda-feira. O relatório aponta ainda que 145 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas. 125 estão em situação de emergência. Rio do Sul decretou ontem estado de calamidade pública. Os óbitos adicionais aí são de 2 homens. Vilmar Xavier, de 41 anos, sofreu uma descarga elétrica ao tentar tirar um aparelho de ar-condicionado da sua casa em 3 Barras. Ele foi encontrado parcialmente submerso na água da rua após um forte estrondo ser ouvido por moradores da região. A segunda vítima foi identificada como Moacir Walker da Silva, de 59 anos. O homem estava tratando o gado em uma propriedade quando foi atingido por um raio. Ele chegou a ser atendido pelos bombeiros de Caçador, mas não resistiu aos ferimentos. Então, mais 2 vítimas aí fatais relacionadas a esses eventos de chuva aqui no estado de Santa Catarina. A equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Ascurra está trabalhando em diferentes locais do município, executando diversas ações. As atividades seguem a programação definida pelo cronograma de atividades da pasta da Secretaria de Obras. Na manhã de ontem, uma equipe esteve trabalhando no cruzamento entre a Rua Benjamin Constante e a Rua Dom Bosco, no centro. No local foi identificado um problema em uma caixa de ligação entre 3 tubulações, mas que já foi consertada. Conforme os trabalhos avançam, mais localidades de Ascurra estarão recebendo atenção do setor. Olha, todos os municípios aqui da nossa região que foram aí afetados pela situação das chuvas, certamente estão trabalhando nesse sentido, de colocar a situação das suas cidades em uma certa normalidade. Apesar das chuvas que são constantes, toda semana aí a gente está tendo algum evento de chuva. A boa notícia é que, de acordo com informações que também estão sendo levantadas aí pelos institutos de meteorologia, Carlos Grotov também comentando a respeito disso, que mês de novembro aí deve dar uma trégua. Esse período mais chuvoso, que também era esperado aí também chuva em função do El Niño para o mês de novembro, mas está se desenhando aí que o mês de novembro será um pouco diferente em relação ao mês de outubro, onde nós tivemos um elevado gigante de chuva aí nesses primeiros 16, 17 dias. Então todas as prefeituras estão trabalhando aí para, na medida do possível, normalizar a situação. Mas é preciso agora ter paciência, porque todo o efetivo trabalhando nesse sentido aí de colocar a casa em ordem. O tempo não dá trégua, chove de novo, aí essa situação de ruas tem que dar prioridade para aqueles trabalhos mais essenciais. E aqueles que, por exemplo, que é fechar buraco e macadame, enfim, coloca hoje à tarde aí dá um aguaceiro forte, leva tudo embora. Então, uma situação complicada que passa os nossos municípios aqui nos seus setores de obras. O munícipe, precisa também da sua estrada em condições de trafegar, enfim, e a situação das chuvas que complicam bastante a situação dos setores de obras aqui dos municípios de Timbó e de toda a nossa microrregião. Olha, o governo de Santa Catarina estuda pacote econômico para ajudar as vítimas das enchentes. Esse pacote é de ações de apoio financeiro e recuperação econômica para pessoas e empresas atingidas pelas enchentes que atingiram o estado nos últimos dias. A proposta, que está em fase de formação, deve incluir fornecedoras de serviços públicos básicos como a Casan e a Celesc, órgãos tributários como a Fazenda e de financiamento como o Badesc e o BRDE. Ao longo dos últimos dias, equipes do governo do estado estiveram em contato com o Rio Grande do Sul e com outros estados que enfrentaram eventos climáticos semelhantes recentemente, em busca de iniciativas de recuperação econômica que possam ser replicadas em Santa Catarina. O pacote ainda não foi fechado e a expectativa é que a primeira versão seja entregue ao governador Jorginho Melo para análise na próxima quinta-feira, dia 19. A maior dificuldade no momento é mensurar as perdas, o volume de apoio necessário, uma vez que há cidades ainda sofrendo com enchentes e previsão de mais chuvas para os próximos dias. Exatamente isso
que eu também iria comentar. É um momento de dificuldade para estabelecer esse pacote econômico, porque ainda tem cidades com problemas, ainda tem perspectiva de chuva para essa semana e para o mês de outubro ainda, e o governo está planejando, né, fazer alguma coisa para ajudar os cidadãos e as cidades também atingidas, cidades no sentido da estrutura, né, das cidades, das prefeituras, no sentido da recuperação dessas cidades. Mas o evento ainda não foi embora, né? Nós podemos ainda ter situações adversas em todo o estado de Santa Catarina, como a gente tem agora, ontem, né? A gente viu aí várias cidades que foram atingidas. A gente viu a situação de Fraiburgo, por exemplo, sendo atingida, aí outras cidades sendo atingidas ali no oeste por microexplosão, granizo, alagamentos lá em Criciúma, no sul do estado, ontem também. Enfim, situação do clima aqui no estado de Santa Catarina não está brincadeira durante esse mês de outubro. O El Niño realmente está mostrando as suas garras. Olha, a comarca de Timbó muda de endereço e atendimento presencial está suspenso. A comarca de Timbó vai mudar de endereço e, para isso, o atendimento presencial, então, ao público vai ficar suspenso até o próximo dia 24 de outubro. O novo prédio do Fórum de Timbó está localizado no bairro das Nações e abrigará a primeira e segunda vara civil e também a vara criminal, além do Ministério Público. A comarca de Timbó atende também a população de Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho e Benedito Novo. Durante todo o período de mudança, o atendimento ao público será feito por telefone, e-mail, balcão virtual e outros meios disponíveis. A inauguração oficial do novo fórum está prevista para acontecer no próximo dia 24 de outubro, às 17 horas. Olha, o governo brasileiro enviou um avião nesta segunda-feira para Israel para resgatar brasileiros que estão na zona do conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Além de ser utilizado para o resgate, o avião leva 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e insumos para serem utilizados na assistência humanitária. Os purificadores brasileiros têm potencial de geração de mais de 5 mil litros por dia de água potável, trabalhando 24 horas por dia. Cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. De acordo com o Palácio do Planalto, o material é suficiente para atender até 3 mil pessoas ao longo de um mês. Os itens serão descarregados em Roma, onde se encontram outros 5 purificadores enviados anteriormente, antes de seguir para o Egito. O voo partiu às 17 horas e 23 minutos do Rio de Janeiro e deve retornar ao Brasil na quarta-feira, amanhã, portanto, dia 18, trazendo então mais um montante aí de brasileiros resgatados lá da zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E, logicamente, o Brasil, como outros países, também enviando ajuda humanitária, além do resgate aí dos seus cidadãos, como tem feito países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, enfim, todos os países aí preocupados, né, claro, com os seus concidadãos morando naquela região. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, marcou para o dia 24 de outubro o julgamento de mais 2 ações que investigam a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto no bicentenário da independência no ano passado. Os processos investigam um suposto desvio de finalidade das comemorações que teriam sido planejadas para impulsionar atos de campanha eleitoral do então candidato à reeleição presidencial. Bolsonaro e Braga Neto são acusados de usar os equipamentos e a verba pública destinada aos desfiles e às transmissões oficiais para pedir votos e tentar convencer os eleitores e apoiá-los no primeiro turno das eleições. Neste último domingo, dia 15, o Ministério Público Eleitoral enviou ao TSE uma manifestação em que defende a inelegibilidade do ex-presidente. No documento, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco disse que houve uma apropriação de segmentos da estrutura administrativa com desvirtuamento de atos oficiais. Pois é, né? Aqui no Brasil ainda continua TSE com o assunto Bolsonaro.
Se todo prefeito, todo governador, né, todo político que participar de um ato, né, de um ato cívico, por exemplo, de 7 de setembro, que coincidentemente o 7 de setembro do ano passado era as vésperas das eleições, óbvio, né? Aí nenhum prefeito, então, ou nenhum governador, ninguém que estivesse concorrendo a algum cargo público poderia participar de um ato cívico, obviamente que está exposto, obviamente que vai fazer discurso, obviamente que, né, dentro do período eleitoral, né, não estava no período eleitoral, mas estava às vésperas das eleições, e aí a interpretação fica a cargo do TSE, e já tem, né, o veredito já está dado aí, certamente. O veredito já está dado nessa situação. Não tem o que se esperar diferente. E olha, o conflito continua. Israel diz que guerra contra o grupo terrorista Hamas será longa, mas que vencerá. O ministro da Defesa israelense Yoav Gallant disse nesta segunda-feira, dia 16, que a guerra contra o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, será longa, mas bem sucedida. Em uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o Gallant disse que o preço da guerra será alto, mas que Israel está determinado a vencer. Deixe-me dizer, abro aspas aqui para o Gallant, será uma guerra longa, o preço será alto, mas venceremos, pois venceremos por Israel, pelo povo judeu e pelos valores nos quais nossos povos acreditam, declarou então o Gallant. Blinken respondeu que os Estados Unidos estão profundamente comprometidos com o direito de Israel. De fato, sua obrigação é de se defender. Eles têm e sempre terão o apoio dos Estados Unidos, disse Blinken. Pois é, veja só, os Estados Unidos, país que está sendo governado pelo Joe Biden, pelos democratas, que é um país, que é um partido mais à esquerda, progressista, e olha o posicionamento firme dos Estados Unidos, recebendo lá o ministro da Defesa israelense e dizendo que os Estados Unidos estão profundamente comprometidos com o direito de Israel e sua obrigação de se defender. E ainda dizendo, e eles têm e sempre terão o apoio dos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, ficam se escondendo atrás da ONU. É isso aí, o dólar cai para R$ 5,03 e fecha em mínima do mês. O dólar comercial fechou nesta segunda-feira, vendido a R$ 5,37, com valor de queda de 0,051. A moeda norte-americana atingiu o menor valor do mês desde 29 de setembro. A queda do dólar foi impulsionada pelo alívio no mercado internacional, com a redução das preocupações com a inflação global. Além disso, houve entrada de capitais nos países emergentes, como o Brasil. No mercado de ações, o índice Ibovespa da B3 fechou aos 116.534 pontos, com alta de 0,67%. O indicador ainda não recuperou os 117 mil pontos alcançados na última quinta-feira, dia 12, mas acumula alta de 2,07% desde o início da semana passada. O mercado global tem uma única preocupação nesse momento, como esse conflito vai continuar lá entre Israel e o grupo terrorista Hamas e quais os impactos que isso vai ter na economia global. A gente percebeu que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, geraram problemas globais, né? De fornecimento, por exemplo, para a Europa de gás, aí aumento da inflação por lá também, acabou afetando aqui no Brasil. Enfim, o mundo, de maneira geral, sofre quando um conflito de larga escala é gerado e tem continuidade, né? Como é esse caso aí da Rússia e da Ucrânia, que agora saiu de evidência, né? Nesse momento, o conflito Rússia e Ucrânia saiu totalmente de evidência, só se fala lá do conflito na faixa de Gaza. E aí a Rússia fica livre aí para continuar também a sua escalada lá de violência contra a Ucrânia.
Não se sabe, né, quando esse conflito vai acabar, mas ele gerou problemas para o mundo inteiro. Então a grande preocupação dos mercados nesse momento é justamente quem serão os próximos atores desse conflito. Os Estados Unidos se posicionando firmemente com relação ao apoio a Israel, mas aí tem Irã, tem Arábia Saudita, tem uma série de questões envolvendo esse conflito que preocupam os mercados e deixam os analistas e deixam os investidores sem um direcionamento, deixam eles inseguros com relação aos investimentos. Por isso o mercado nesse momento ele acaba ficando muito volátil, né? Uma hora está subindo, uma hora está descendo, enfim, os investidores ficam somente atentos às consequências desse conflito lá na faixa de Gaza para a economia global. E assim a gente encerra então o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de 17 de outubro.